Salve, salve, devoto! Rap Show na área no oferecimento da Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. Você sabe que na Carvisa a adesão é zero, meu amigo. E aqui eu vou proteger você contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total. E ainda tem chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Até proteção para a vida eu tenho. A assistência é 24 horas. Aqui você pode confiar. Afinal de contas, proteção veicular de verdade é só na Carvisa. Saia da fila do SUS, não fique mais dependendo do Estado para você ter um atendimento digno de saúde. Corre para Go Life, eu tenho planos individuais e planos para a família toda. Consultas online são ilimitadas, R$ 1.200 de reembolso e medicamento. Além disso, auxílio exame, auxílio consulta para você na Go Life. Tá sem grana, tá apertado? Corre para Desembola. Aqui a gente resolve o seu problema, a grana cai na hora. Parcelamos de 12 a 18 vezes. E tudo que você precisa de um cartão de crédito na mão. Tem o cartão de crédito com limite? Pronto, eu desembolo para você. Emprestamos e todo o Brasil pode confiar. Meu irmão Daniel é quem faz. Não se esqueça. Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito que você tanto merece. Por apenas R$ 599, independente do valor da sua dívida, nós limpamos o seu nome, tá? O link tá na descrição. Aqui você pode confiar. Meu amigo, a Eletromi BH tem os melhores celulares do mercado para você. E não só os celulares, como nós também damos manutenção e temos o melhor smartwatch. Como, por exemplo, esse, o Mi Band 9, que chegou com o upgrade que você esperava. A tela é muito maior, monitoramento de sono, mais de 100 modos esportivos, notificação do WhatsApp, e-mail, telefones direto no pulso, bateria de longa duração e o design é leve, moderno e resistente. Tudo isso você encontra aqui comigo na Eletromi BH. Instituto Céspedes, meu amigo, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Eu aqui era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo e Rap Careca Show, e todos esses apelidos foram embora, graças ao transplante capilar do Instituto Céspedes. Aqui no Instituto Céspedes eu garanto pra você, você pode confiar. Tá a fim de concorrer a uma camisa novinha do Galo? Então é só você cadastrar na Implay. Cadastrou na Implay, que é a melhor plataforma de engajamento esportivo do Brasil, você já vai concorrer a uma camisa oficial do Galo, tá? Aqui você se diverte gratuitamente com moedas que todo dia ao logar você ganha. E você vai dar os seus palpites nas escolhas, onde você vai mostrar o seu conhecimento de futebol. Não é casa de aposta, é fantasy game. Pode vir brincar comigo aqui, comigo, na Implay, concorrer a uma camisa oficial do Galo. Agora, bora pro vídeo! É isso aí, senhoras e senhores, bora falar de Galo, deixa o like e se inscreva. Bom, vamos começar aí falando sobre o Cuca. O que ele disse sobre o jogo, qual é a sensação dele, bora escutar o que o Cuca disse, saca só. Queria que você analisasse, né, a partida, esse resultado, que é ruim, mas com muitas mudanças no time. Muita gente ali, esse time nunca jogou junto, né, em que isso tem impacto, e como você viu a atuação do Atlético aqui no Morumbi nesse jogo. Boa noite. Eu vi um primeiro tempo igual, muito igual, né? O São Paulo fez o primeiro gol ali a 20 e poucos minutos. O primeiro arremate ao gol que o São Paulo teve. Até então não tinha tido nenhuma oportunidade, nem um chute ao gol, nada. O jogo era bastante controlado, né? Nós tivemos o gol que milimetricamente foi anulado também. Poderia ter saído com empate no primeiro tempo. Tivemos uma bola do Rony também que passou perto, né? E eles tiveram mais uma que o Everson acabou defendendo, mas foi muito equilibrado. Já o segundo tempo, lógico que a gente tem que sair para o jogo, nós temos que tentar empatar o jogo, e à medida em que a gente fez as trocas, que eram ideias para pôr o time mais à frente, jogador descansado, sem desgastar ninguém para o próximo jogo que a gente tem, nós não tivemos aquela entrada que surtiu efeito e que melhorou o time como a gente esperava que acontecesse. Pelo contrário, nós não criamos no segundo tempo, o São Paulo defendeu bem e não tinha também criado chances de gol até ter feito o segundo gol numa bela jogada. Naquele momento também eu já tinha descansado o Alan Franco, né? Já tinha mexido no setor defensivo, aberto mais o time,
porque não mudava nada perder de 1-0 ou perder de 2-0. A gente tentava era buscar o empate. Depois deu uma bola na trave e acabou que não entrou. Enfim, eu acho que pelo segundo tempo foi um placar justo pelo que o São Paulo jogou. Cara, eu discordo do Cuca. O primeiro tempo ele fala assim: ah, não, foi um primeiro tempo igual. Primeiro tempo igual do Cuca. Nós tomamos um gol, o Everson fez um milagre. Eles chutaram 4 vezes no gol, sendo que dessas 4 vezes foi dentro da grande área do Galo. Nós chutamos 2 vezes, sendo que as 2 foram de fora da grande área, que é chute longínquo. Os caras tiveram 4 escanteios, a gente teve 0. Os caras roubaram mais bola do que a gente. Os caras deram mais passe que a gente. Os caras fizeram tudo muito mais do que a gente. Que jogo igual que é esse? Ah, porque a gente fez um gol que foi anulado milimetricamente, mas estava impedido, é a regra do jogo. São Paulo fez um gol que estava legal e uma grande defesa do Everson. O goleiro do Rafael não sujou o uniforme. No segundo tempo, com a mudança do Alexander, o Cuca conseguiu ganhar o meio-campo, até os comentaristas da TV falavam muito isso, que o Galo equilibrou, ganhou o meio-campo, conseguiu da junção, só que aí de repente o time foi desmolecendo, o São Paulo retomou o controle da partida e foi pra cima do Galo. Então assim, cara, são muitas mudanças que a gente não pode. Peraí, só um segundo. Aí eu tô gostando dessa luz. Vou até mandar o cara arrumar, porque de vez em quando ela fica só piscando. Então, assim, foi muitas mudanças, e mudanças essas que o Atlético não conseguiu recuperar o jogo. O Atlético não conseguiu ganhar de novo a partida, mas o Atlético foi muito mal no jogo, pelo amor de Deus. E eu vou falar sobre tudo isso. Entrevista do Hugo. O Hugo é um cara que tá surpreendendo, tá? Tá surpreendendo, não tá jogando mal. Vem conseguindo praticar um futebol interessante, não um futebol de alto nível, mas um futebol interessante. Olha só o que o Hugo disse. Boa noite a todos. Foi um primeiro tempo bom, nosso time mesclado aí, né, com vários jogadores que não vêm atuando tanto. A gente esperava por uma oportunidade dessa para mostrar o trabalho, o tanto que a gente está trabalhando, o tanto que a gente vem treinando, a gente precisava de uma oportunidade. Dava para ver nos olhos dos jogadores que estavam entrando a vontade, o desejo de mostrar trabalho, de mostrar que tem condições de estar aqui. Eu acho que o primeiro tempo a gente fez um primeiro tempo muito bom. Eles deram o primeiro chute, deram 1 ou 2 chutes só no gol e acabaram acertando um gol ali no contrapé do Everton, que eles não estavam conseguindo enxergar a bola. Mas também a gente tem que reconhecer que o time de São Paulo tem muita qualidade jogando em casa, né? É um elenco muito qualificado e o segundo gol, por exemplo, foi uma jogada bem legal, bem trabalhada da parte deles também. A gente tentou defender e não conseguiu. Mas a gente sai muito chateado porque pelo tanto que a gente trabalhou, a gente queria um resultado melhor. Entregar para a torcida um resultado melhor, mostrar para eles que a gente tem condição de estar aqui. E daí agora enxugar as lágrimas, porque o futebol é muito dinâmico, né? Até ontem a gente estava comemorando uma classificação difícil lá na Argentina. E agora a gente está lamentando uma derrota no Brasileiro, mas já tem Copa do Brasil aí no meio da semana, a gente tem que focar no jogo de lá. Vitor, agora a gente pode falar do jogo contra o Cruzeiro, né? Porque agora acabou por aqui. Até ontem o foco era esse jogo. Como é que você vê esse resultado, né? É uma derrota, mas agora pensando no jogo do Cruzeiro, é totalmente diferente, clássico. Como é que está a expectativa para esse jogo? Com certeza, clássico sempre é diferente, né? É um jogo à parte, é o principal jogo nosso do ano, um dos principais jogos nossos do ano. E a gente vai se preparar muito bem para pegar eles na nossa casa e, se Deus quiser, conseguir uma vantagem nesse jogo de ida aí. Teve vários jogadores nossos que não jogaram hoje para recuperar, uns de suspensão, outros de cansaço mesmo, para poder estar inteiro na quarta-feira. Se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo lá. Vamos ver o que o professor vai armar, né? A gente ainda não sabe o que ele vai armar, porque a gente se preparou para esse jogo do São Paulo. A partir de amanhã o foco é 100% lá na Copa do Brasil. Ô Vitor, tem uma vaga em aberto, o Leandro está lesionado. Você teve essa chance nos 2 jogos. Você acha, que convenceu o Cuca para jogar o Clássico? Eu não sei, isso aí vai depender da vontade do professor. Eu sei que deu o meu melhor, me esforcei muito para estar bem nesses jogos, principalmente no de lá, né, da Argentina, que era um jogo muito importante para nossa temporada, uma classificação fora de casa que a gente foi buscar. Deus abençoe, a gente fez um grande jogo. Hoje, infelizmente, a gente sofreu 2 gols aí, chateia a gente, mesmo tendo... Eu acho que não fui mal nesse jogo, mas infelizmente a derrota acaba atrapalhando, né, as atuações. Mas faz parte também, eu vou deixar essa bomba pro professor resolver, que ele faça o melhor. Ontem você falou sobre ritmo de jogo, você falou até algumas dores e tudo mais, jogou 90 minutos. Hoje você jogou também de novo, 90 minutos, tudo certo. Deu para poder pegar já ritmo de jogo, tá legal? Tudo jóia. Parece que um caminhão me atropelou aqui agora. Mas eu acho que uma noite bem dormida, uma recuperação aí amanhã
E daí treinando na terça, se Deus quiser, na quarta-feira ele esteja tranquilo para poder jogar. Se ele me escolher, né? Aí então, Vitor Hugo, deixando aí pro Cuca, né? A escolha, mas ele se coloca à disposição aí. Ele falou que o caminhão atropelou ele. O cara, quando fica muito tempo sem jogar, né, Cirilo? Tem dor para tudo quanto é lado mesmo. E depois daquele duelo lá contra o Godoy Cruz, ele foi muito exigido. Mas ele mesmo diz que naquele jogo ele teve aí um melhor desempenho, né, do que hoje. Até porque o Galo hoje sofreu os 2 gols e vem em derrota, né? Acaba que a avaliação fica um pouco mais complicada. Gabriel Menino está ali já, inclusive conversando com outros colegas aqui da imprensa de São Paulo, de TV. E vamos ter aqui a palavra do Gabriel Menino também na saída aqui na zona mista do Atlético. Então, o Gabriel Menino respondendo ali. Bom, depois eu vou passar do Gabriel Menino, eu ia até passar agora, mas eu acho que ficou meio desnecessário. Cara, vamos lá. O Hugo ontem ele foi bem no jogo. Não adianta a gente ficar brigando também contra fatos, né, cara? O Hugo ontem, pra você ter ideia, olha pra você ver, vou dar os números dele pra vocês, tá? 90 minutos jogados, ele fez 9 cortes, tá certo? Eu vou pegar o Franco, que foi o melhor zagueiro do São Paulo, fez 2. Ele teve nota 7.1, Franco. Teve, se bem o Ferrares teve nota maior, mas que fez o gol, né? Mas pra você ver, o Ferrares teve nota 8, fez 4. Olha pra você ver os números. Interceptações. O Naruel Ferrares, 2, 3, Franco, 2 e o Hugo, 2. Pra você ver como é que o Hugo jogou bem, gente. Agora, esse aqui é o grande problema do Hugo, que eu falo com vocês. O Vitor Hugo, ele é bom no rebatida, ele é bom na bola aérea, ele é bom em vários momentos. Agora, no duelo, no manda a manda, ele é fraco. Olha pra você ver. O Naruel, duelos ganhos, 17, ganhou 12. O Alan Franco, de 7, ganhou 4. O Vitor Hugo, de um duelo, não ganhou. Agora, bolas aéreas. Todos tiveram uma. Ele, 3, ganhou as 3. Perda de posse de bola, 4. Os outros 6, o outro 2. 11, o Naruel. Faltas, ele só fez uma. O resto também só fez uma, o Naruel 2. Ações com a bola, 59. Agora olha pra você ver, o restante, 80 e 90. Passes certos, 91% dos passes certos. Passes longos certos, 4, acertou 3. Então assim, o Hugo vem melhorando. Você vê que os quesitos dele, mas no duelo embaixo, ele não é bom. E aqui é que me incomoda. Aqui é que eu fico inseguro com ele. Na hora do duelo embaixo, na hora de vencer uma bola embaixo, na hora de captar uma bola embaixo, ele não ganhar. Então aqui é que ele me assusta um pouco, mas venhamos e convenhamos. Jogou bem a partida de ontem, conseguiu um bom número, e ele vai ser, obviamente, o titular. Se o Lianco voltar, e pra mim tinha que ser ele o Lianco, porque na bola aérea ele é muito bom. Bom, vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro, para vocês aqui. Vamos primeiro pegar os resultados, né, dos jogos. Vamos lá. O Bragantino venceu o Fluminense por 4-2, voltou a vencer. Cruzeiro venceu por 2-1, Grêmio empatou em 0-0. Bahia venceu o Santos por 2-0. O Corinthians venceu o Vasco no Rio por 3-2. O Botafogo venceu o Juventude por 3-1. O Mirassol venceu o Fortaleza por 1-0. São Paulo ganhou do Galo por 2-0. Amanhã tem 2 jogos interessantes. Palmeiras e Sport, às 19 horas, e Flamengo e Vitória, às 21 horas, né? Os 2 jogos aí dessas equipes. Bom, como é que ficou a tabela do Campeonato Brasileiro? Como é que ficou a classificação, galera? Vamos lá, então vamos juntos. Flamengo lidera com 43 pontos, com 19 jogos. Gente, o Flamengo já tá quase para se perder todos, ele não cai. O Cruzeiro tá com 41 pontos em 21 jogos. O Palmeiras tá com 39 pontos em 18 jogos. O Bahia tá com 36 pontos em 19 jogos. O Botafogo tá com 32 pontos em 19 jogos. Mirassol, hein? Esse Mirassol tá dando o que falar, hein? 32 pontos em 19 jogos. São Paulo tá com 32 pontos em 21 jogos. Bragantino tá com 30 pontos em 21 jogos. O Fluminense, 27 pontos, 19 jogos. O Ceará, 26 pontos, 20 jogos. O Corinthians, 25 pontos, 21 jogos. Gente, a diferença do Atlético Cruzeiro é quase 20 pontos. Mesmo que o Atlético vença seus 2 jogos e vá a 30, que é onde a diferença ainda seria de 11 pontos. Tinha que vencer 4 vezes para passar o Cruzeiro. Tanto que o campeonato do Atlético é nefasto. O Atlético, esse ano a gente deve ter um G6, 7, um G8, dependendo de quem for campeão da Libertadores, se for Flamengo ou Palmeiras, que estão ali no meio,
Botafogo já caiu. Copa do Brasil, que o Galo tá no meio, com Palmeiras, Bahia, Botafogo. Você pode ter um G7, G8. Pro G8, até que dá, que a gente conseguindo essas vitórias, nós estaríamos lá. Mas atrás ainda do Bragantino, que tem 9 vitórias. Porque a gente teria 8. Então, assim, gente, olha como estamos péssimos no campeonato. Mas vamos continuar. Internacional tem 24 com 20 pontos, Grêmio 24 com 20, Santos 21 com 20. Vasco da Gama 19 com 20 jogos, Vitória 19, 20 jogos, Juventude 19, 20 jogos, Fortaleza 15, 20 jogos, Sport 10, 18 jogos. Bom, estamos bem mal, né, gente? Bem mal mesmo. E pra você ver como é que os números são alarmantes. A gente fica aqui, fica parecendo que nós estamos aqui, né, criando um caos, mas não é não, cara. Olha pra você ver estes números. O Watson Fernandes fez o levantamento, ó. Galo nas últimas 7 rodadas do Brasileirão. Perdemos pro Bahia de 2-1, perdemos pro Palmeiras de 3-2, perdemos pro Flamengo de 1-0, ganhamos do Bragantino, empatamos com o fraquíssimo Vasco, perdemos para o Grêmio em casa, perdemos agora para o São Paulo. 17 jogos, ó, fora, casa e fora. Realmente tivemos 3 jogos fora, 5 jogos fora e 2 em casa, verdade, porque os nossos 2 jogos em casa, que estariam aqui no meio, por conta da Sul-Americana, não jogamos, mas olha como é que a gente tá mal. 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas, aproveitamento de 19%, 7 gols feitos, 13 gols contra. O Galo venceu apenas 7 dos últimos 29 jogos do Brasileirão. Né? É a tal da escolha que o Atlético fez pelo Campeonato Brasileiro. Olha, é muito pesado isso. Não é brincadeira. Eu vou até entrar na questão do Cuca agora, né? 17 minutos. Vamos lá. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Cara, essa questão do Cuca é muito séria, porque eu tava falando ontem no pós-jogo que o Cuca ele não consegue dar ar a esse time. O Cuca ele não consegue dar liga ao time do Atlético. O Cuca ele não consegue fazer com que o time do Atlético jogue bem. E não é só nas Copas, não. São em todos os torneios. O Atlético não joga bem no Brasileirão. O Atlético não joga bem na Copa do Brasil. O Atlético não joga bem na Sul-Americana. O Atlético não joga bem. O Atlético é um time que está passando aos trancos e barrancos. O único jogo que nós fizemos decente foram 2 jogos, na minha opinião, que jogamos bem mesmo, diferente, que foi contra o Flamengo, que nós perdemos de 1-0, mas poderíamos ter vencido, e o jogo contra o Flamengo que nós vencemos. O restante dos jogos nós jogamos mal. O restante dos jogos nós não fomos bem. O restante dos jogos nós não conseguimos ser um time agressor. Nós não conseguimos ser. Nós somos um time agredido. Nós não conseguimos colocar os nossos melhores jogadores em campo. E quando a gente coloca, eles vão mal. Falta 2 jogadores pro Atlético, 3, um zagueiro, um volante, esse lateral direito tão importante. Tomara que esse menino que feche, né? A gente tem até novidades na hora do almoço pra falar. Mas isso mostra que o Cuca não consegue ajustar o time dele. Eu tô falando do trabalho do Cuca, daqui a pouco eu vou dar uma opinião geral. Então o Cuca, nesse momento, ele não consegue ajustar. E quando o Cuca encontrou o time dele, que foi exatamente nesses 2 jogos com o Flamengo, que ele conseguiu ir bem, sabe o que aconteceu? O Arana voltou. Ele pôs o Arana e o Atlético não conseguiu ir mais bem. Então mostra claramente a todos nós que existe um problema grave no Atlético. E esse problema é o Cuca. Porque o Cuca encontrou um time, mas ele desfez desse time. O Galo pode ser campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana? Pode, óbvio. Mas o Cuca, é bem mais difícil ser campeão do que a gente imagina. Por quê? Porque o Cuca não conseguiu criar um time de qualidade. O Cuca ainda não conseguiu fazer com que esse time jogue bola em alto nível. O Cuca ainda não conseguiu encontrar um time ideal, e são palavras dele. Não são palavras minhas. Ele disse isso em diversas oportunidades. Ele disse isso em diversos momentos em que ele não conseguia encontrar a equipe dele. Então, assim, cara, isso me incomoda profundamente. Creio eu que os erros do Cuca são muito graves. Creio eu que o Cuca ele não consegue dar uma liga para essa equipe e que nós vamos pagar caro por isso se ele não conseguir fazer isso a partir do jogo contra o Cruzeiro. Tá? E aí eu vou dar minha opinião de modo geral sobre o Atlético
ali mais pra frente, tá? Porque aqui agora eu acho que quis falar mais do Cuca, falar da responsabilidade dele. Ele que não põe os jogadores, ele que insiste em certas peças. O Cuca é um grande culpado desse momento do Atlético também. Bom, o Mário Henrique Caixa da Itatiaia não teve perdão não, viu? Falou tudo o que pensava e eu vou te contar isso no oferecimento da Profissão Mobile, rapaz. Aqui dá pra você ganhar uma graninha extra, saca só. Lembrando a vocês, isso aqui não é milagre não, tá? Isso é renda extra, é pra você fazer um dinheirinho, olha só. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de 3 mil reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem. Posso afirmar, cara. Ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? E é isso aí, galera. É uma grana extra. Curso é baratinho. Se você trabalhar direitinho, você vai fazer uma grana legal. Mas lembre bem, isso aqui não é o seu emprego. Isso aqui é para você fazer uma grana. Mas clique agora no link que está acabando a promoção, tá? E aqui você pode aproveitar. Não esquece, tá? Você tá querendo aí poupar 20% na sua conta de energia? Vem com a Greenbel. Aqui você vai poupar pra valer. O link está na descrição. E detalhe importante, tá? Aqui na Greenbel é só você avisar que veio do canal Vinegro. Avisou que veio do canal Vinegro? Pronto. Você já vai ter 20% de desconto na sua conta de luz. Aqui na Greenbel você pode confiar. E tem parceiro novo no canal. É a Tico Pneus. Troca com pneu com qualidade e preço justo é aqui. Tanto na nossa unidade do Lourdes quanto na unidade da Pampulha. Gente, a Tico Pneus tem mais de 10 anos de tradição e aqui a excelência é o nosso nome. E todo mundo que vier do canal Vinegro e falar, olha, eu vim do canal Vinegro, tá aqui o print da tela, vai ter 13% de desconto, porque 13 é galo. Corre pra cá, pensou em pneu? Pensou na Tico Pneus. Bora continuar falando de galo, galera, e vamos passar pro próximo tema, que é o Caixa, né? Olha só o que o Caixa disse, gente, o Caixa não brincou, não. Também nesse pós-jogo, o Galo que hoje colocou muitos reservas em campo e o São Paulo vence o jogo. Caixa. Olha, Cirilo, o Atlético tem que tirar muitas lições desse ano, de altos e baixos. Mas eu vou começar pelo primeiro tempo, onde o Atlético foi até razoável, estava atacando pro gol daqui, do meu lado. Teve alguns momentos de lucidez, muita luta e chegou até a ter chance, mas não conseguiu pôr a bola na casinha. Por quê? Tem Júnior Santos e Rony lá na frente. Essa bola não vai entrar fácil. A gente já tá ficando careca de falar isso. Veio o segundo tempo, o Atlético jogou absolutamente nada. O Atlético não entrou em campo no segundo tempo. Melhorou um pouquinho quando entrou ali o Scarpa, o Natanael lá na direita tentando ter alguma lucidez também. E o Biel lutando, o Alexander até que entrou bem porque ele pega a bola e vai para frente. Porque os outros jogadores parecem que têm medo de arriscar alguma coisa, de ir para frente. Isso o Alexander faz muito bem. Mas das lições que o Atlético tem que tomar esse ano, é que tem alguns jogadores que não têm a mínima condição de ficar no Galo. Não dá. Caio Paulista. Eu cheguei a perguntar no ar pro Cláudio Rezende, falou, quem que arrumou Caio Paulista no Atlético? Ah, veio com o Cuca. Aí não dá, né, Cuca? Com todo o carinho que a gente tem por você, de ser o maior campeão do Atlético, mexer com um jogador desta qualidade, não dá. Ele foi muito mal hoje. Mas não é só ele, não. Gabriel Menino, fraco. Júnior Santos, fraco. Rony, péssimo. Então, que a diretoria e que a comissão técnica do Atlético não traga mais esse tipo de jogador. Os jogadores não podem vir mais para o Atlético porque não tem a mínima condição. Estamos na semana do Clássico, vamos jogar para cima, beleza. Mas essas lições têm que ser aprendidas pelo Atlético, né? E aí engloba todo mundo que comanda, todo mundo que é técnico, que fica ali na beirada do campo. Porque alguns jogadores pro Atlético não têm a mínima condição de jogar no Galo. Esse é o Caixa. Cara, acho que a gente fica muito claro, né? Olha pra você ver que interessante. Acho que fica muito claro como o Caixa bateu forte hoje. Eu nunca tinha visto o Caixa criticar pessoalmente. Nunca tinha visto. Ele criticar pessoalmente o Cuca. Primeira vez. Dessa maneira, né? Como é que permitiu e como a diretoria também foi incompetente. A diretoria também tem seus erros. E eu gostaria de falar da diretoria, continua dormindo.
Cara, parada é a seguinte, diretoria do Atlético. Vocês não estão vendo o que tá acontecendo no Galo, não? O Atlético tá disputando Copa do Brasil. O Atlético tá disputando Sul-Americana. O Atlético está disputando o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro nós temos pontos a menos que nós tínhamos na temporada passada, que quase nós caímos, tá? O Atlético vai passar do Cruzeiro. O Atlético vai passar do Bolívar. Aí muitos estão dizendo, não, Rep, nós não vamos ter preocupação porque a Copa do Brasil vai ser lá no final de dezembro. Vai ser só Copa do Brasil e o Brasileirão acaba mais cedo, então nós vamos poder focar só no Brasileirão. O problema, gente, nunca foi focar. Eu não acho que os jogadores são vagabundos no sentido de, que eu não ligo, não vou correr, não vou me dedicar. A mente de vitória às Copas. Mas os caras sabem que eles têm uma obrigação aqui. O problema é qualidade mesmo. Falta ao elenco do Atlético qualidade. Jogadores que chegam e resolvam no time titular que possam nos levar para o título, porque conforme eu disse, não tem. E jogadores do time titular que vão passar para o time do reserva e vão equilibrar o time. Nós não temos, e a diretoria continua inerte, achando que o meio-campo do Galo é joia, achando que nós temos no time, aí vai buscar um lateral direito. O Natanael é craque, não é, mas não é o problema do Atlético. Nós temos um problema hoje gravíssimo na volância do Atlético. E vocês da diretoria parecem fingir não entender. Nós poderíamos ter resolvido o problema do Galo com Portilha, mas vocês acharam muito caro e pularam fora. E até agora não chegou nada. Nós estamos atrás, mas está difícil. Se virem. Sabe? A incompetência de vocês de pagar salário altíssimo no Júnior Santos para Caio Paulista e outros jogadores, não fui eu que contratei ganhando 1,5 milhão, não, porque eu jamais pagaria 1,5 milhão. O que vocês pagaram no Júnior Santos, eu traria o Acosta e o Eric Pulga pro Atlético com um pouquinho mais de dinheiro. E a torcida ia ficar numa alegria danada. Salários baixos e rendimento lá no alto. Olha que o Eric Pulga é um bom reserva. Não tô pedindo ele titular, não, mas ele seria um ótimo reserva. E o Acosta podia ajudar muito. E não é só esses dois, não, porque eu não tenho os dados que vocês têm do Siga. Vocês têm muito mais dados do que eu. Vocês conseguiriam fazer muito mais. O dinheiro que nós gastamos comprando o Júnior Santos, o Botafogo buscou a joia do Vélez. Então eu acho, diretoria, que vocês estão errando demais da conta. E vocês são o grande culpado também por isso tudo. E agora eu vou dar uma opinião geral. Eu acho que vocês não estão percebendo, deixa eu pôr minha minutagem aqui, eu acho que vocês não estão percebendo que o Atlético vai continuar jogando quarta a domingo. Eu mostrei pro Beto aqui que contra o Santos, antes lá na altitude, Cuca vai poupar, é óbvio que vai. Não, eu não acho que ele vai meter o time. Se meter o time, ele não tem um time contra o Bolívar. Meus jogadores vão ter descansado 11 dias. Eu também acho que tem que jogar todo mundo. Aí depois tem o jogo de volta. Contra o Botafogo aqui, depois Bolívar de novo. Que a gente decide em casa, a gente não sabe como é que vai ser o resultado lá. Se o resultado for ruim lá e o Cuca entender que ele tem que dar uma poupada pra levar. Então, nós vamos jogar a Copa Sul-Americana agora, quarta, domingo também. Brasileiro e Sul-Americana vão se engalfinhar. Então, Cuca, pelo amor do Senhor Jesus, diretoria, pelo amor do Senhor Jesus, dê os jogadores que o Cuca quer. Porque ele não vai utilizar, não, mas daqui a pouco tá voltando o Lianco, daqui a pouco tá voltando o Patrick, mas aí vem a lesão de um outro. Porque o problema não é esse, o problema é que o tamanho do elenco, para essa quantidade de competições não dá. Mas temos que nos manter na folha. Quem mandou cagar na errado? Quem mandou fazer apostas erradas, ruins? Porque todo mundo gostou da vinda do Júnior Santos, isso é indiscutível, mas todo mundo ficou horrorizado com os valores. 8 milhões de euros, 1,5 milhão de salário, 1,6 milhões. É uma loucura. Então vocês têm que ter essa percepção e ajudar o Cuca. Porque o Cuca é cabeça dura. Ele não vai mexer com base. Você viu o Izep ontem? Os passezinhos que o Izep dá? Aquilo ali pra cima. Então, em vez da gente chegar aqui neste momento, contratar os jogadores que o Cuca precisa para vocês darem conta de disputar essa competição, livrar o atleta do rebaixamento. Porque é o seguinte, gente, só vai para Libertadores quem é campeão da Copa do Brasil e quem é campeão da Sul-Americana. Vou contar um outro detalhe importante para vocês. Se nós ficarmos em 10º, a gente não vai para lugar nenhum, não. Sul-Americana de novo ano que vem. O Atlético, se ele for muito bem, talvez um 7º lugar dê ele uma Libertadores, uma pré-Libertadores. Porque a gente pode ter um daqueles times que estão disputando na cabeça entre os G6, aí libera uma vaga na Copa do Brasil, e podemos ter ou o Atlético ou o Fluminense campeão da Sul-Americana, o que dá um G8. E Palmeiras e Flamengo dando a possibilidade, ou São Paulo, dando uma possibilidade de um G9, mas isso são possibilidades. Que o que a gente pode ter certeza mesmo é um G7.
Porque todo mundo que tá ali na frente no Brasileirão, tirando a Corinthians e Atlético Paranaense, tá ali no meio na Copa do Brasil. O resto de lá todo e a fileira de lá toda. Então, um G7 é mais possível. Um G7 é mais cabível. Agora um G8, aí se o Galo ganhar ele não precisa. Um G9, talvez. Aí um G8 é uma possibilidade também. Então acordem antes que sejam tarde demais. Tragam os reforços que o Cuca precisa. Dê esses 2 jogadores que ele tanto quer, que é o volante e o lateral. E vamos resolver isso e vamos pro pau. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto, meu muito obrigado e fiquem com Deus. Valeu!